Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, nós vamos celebrar a festa de São Pedro e São Paulo. Ano B, 34º encontro. O calendário romano mais antigo é do ano 354. A festa marcada no dia 29 de junho era uma celebração de São Pedro, na colina do Vaticano, e outra de São Paulo, na Via Ostiense. Essa dupla celebração se difundiu em todo o Ocidente, começando pela África. O Ocidente era marcado por Pedro e Paulo, a tradição dos antigos. O Oriente vinha marcado pela tradição de João, tradição joanina. A festa de 29 de junho, associada aos dois apóstolos, tinha em Roma uma solenidade especial. O Papa, o Bispo de Roma, celebrava 2 vezes. A primeira na Basílica do Vaticano, Pedro, e depois na Via Ostiense, Paulo. Em cada Eucaristia era celebrado o nome de um santo. São Pedro, no Vaticano, e São Paulo, na Via Ostiense, onde hoje está a Igreja São Paulo, fora dos muros. O testemunho dos dois apóstolos podemos ver na primeira carta de Clemente Romano à Igreja de Corinto. É o capítulo 5º, que nos fala do martírio de Pedro e Paulo em Roma. Estamos no ano 95. Todavia, deixando os exemplos antigos, diz o texto, examinemos os atletas que viveram mais próximos de nós. Diz então Clemente de Roma. Tomemos os nobres exemplos da nossa geração. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas, Pedro e Paulo, foram perseguidas e lutaram até a morte. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, isto é, mártir, foi para o lugar glorioso que lhe era devido, isto é, a ressurreição no reino dos céus. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança, aqui fala do martírio de Paulo. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e Ocidente. Alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça no mundo inteiro, justiça reduzida por Cristo Jesus na cruz e ressurreição, nós podemos ver a realização desse fato, evento de salvação, e alcançado os limites do Ocidente, Espanha. Ele deu testemunho, morreu mártir. Diante das autoridades, deixou o mundo e se foi para o lugar santo, isto é, o reino de Deus, a eternidade, tornando-se o maior modelo de perseverança. Clemente foi o 3º Papa depois de Pedro, Lino, Cleto e depois Clemente. É bispo de Roma. Ele escreveu esta carta a uma igreja apostólica, Corinto. A igreja de Corinto havia pedido uma ajuda a Roma para resolver uma questão interna da igreja, uma questão disciplinar, onde alguns jovens haviam destituído presbíteros e colocado os outros no lugar. Paulo morreu degolado
decapitado por ordem do imperador Nero, onde hoje está o Mosteiro das Três Fontes. Seu corpo foi levado para fora dos muros de Roma e sepultado na Via Ostiense, no altar onde é edificada a Basílica. Ali havia sido depositado seu corpo. Pedro morreu crucificado, como vemos Jesus falar da crucifixão de Pedro no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19, no Monte Vaticano, e seu corpo ali depositado. Sobre o túmulo de Pedro ergueu-se a Basílica de São Pedro. A antífona de entrada é uma aclamação. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. É unido a estes dois grandes apóstolos do Ocidente que segue a tradição dos antigos, que, unidos, celebramos estes grandes apóstolos. Pedro, a quem Jesus confiou sua igreja, e Paulo apóstolo, que é apóstolo dos gentios. Viemos agradecer a Deus por toda a graça recebida por Jesus Cristo na cruz e ressurreição, essa graça testemunhada por estes dois grandes mártires da igreja. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo de 1 a 11. O rei Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, Magno, inicia a perseguição dos apóstolos. Ele manda matar Tiago. Como os outros apóstolos estão em missão, a igreja já ultrapassa a Palestina, havia chegado a Samaria e Antioquia, onde Pedro agregou os pagãos na igreja, na casa de Cornélio. Atos capítulo 10. Não houve possibilidade, então, do grupo dos apóstolos reunir-se a fim de substituir Tiago, como aconteceu com Judas Iscariotes. Atos capítulo 1, versículo 15 a 26. A libertação de Pedro revela que Herodes queria matá-lo também. A epifania que nós encontramos neste texto vem manifestada pela presença do anjo que vem para libertar Pedro. É uma intervenção divina. Ainda não tinha chegado a hora de Pedro dar sua vida, de ser crucificado. Ele tinha missão a cumprir. Como na paixão de Jesus, depois da festa, Pedro seria submetido a julgamento público e logo após executado. A prova disso está na guarda severa e reforçada do prisioneiro. Na casa da mãe de João, Marcos, muitos se reuniram e rezavam. Desde os tempos antigos, após a ressurreição, as casas se tornaram pontos de reunião dos discípulos para celebrar a Eucaristia. A igreja orava sem cessar por Pedro. Vemos a cena da igreja em prece e intercessão. Vemos nessa cena o modo impressionante do poder da oração comunitária. A luz resplandece no recinto escuro e converte-se em símbolo da proximidade de Deus. O anjo preocupa para que Pedro coloque toda a peça de roupa, provando o auxílio de Deus, que providencia tudo o que é necessário para o ser humano. O apóstolo só se dá conta depois do desaparecimento do anjo. Daí segue a profissão de fé de Pedro. Agora sei realmente, o Senhor enviou seu anjo e me arrancou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro, saindo milagrosamente, sendo libertado pela ação divina, tendo a igreja em intercessão por ele, revela que Deus frustrou a pretensão de Herodes de matá-lo, como também do povo judeu. O salmo responsorial é o Salmo 33, 34. Ele diz: Deus é refúgio dos fiéis.
é do tempo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Confirmando que Deus é proteção de todos que confiam nele e vivem seus mandamentos. Este versículo é tirado do versículo 5b. A primeira estrofe é tirada dos versículos 2 e 3. O salmista inicia com grande louvor dirigido a Javé Deus. Assim, a vida do salmista expressa que ele encontra toda a graça no Senhor. Que todos os humildes fiéis ao Senhor, que temem a Javé, ouçam os louvores do salmista e se alegrem com tudo que Javé faz em favor de seus fiéis. A segunda estrofe é tirada dos versículos 4 e 5. O convite para que toda a comunidade reunida no templo, a fim de agradecer o Senhor pelo louvor que a ele é dirigido. Que todos possam se unir. A razão de tudo é que Javé Deus não se fez surdo aos pedidos, súplicas do salmista, livrando de todos os temores, medos. A terceira estrofe é tirada dos versículos 6 e 7. Deus não permitiu que a fé do salmista fosse envergonhada, e agora ele está no meio da comunidade, no templo, como demonstração viva de que Deus sempre está atendendo, como atendeu os patriarcas. Deus é aquele que liberta o fiel de toda angústia. A quarta estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. O anjo do Senhor é aquele que, como poderoso exército, ocupa ao redor e protege os seus, assim também Deus protege aqueles que os temem, isto é, que são fiéis à aliança. O convite é para que todos no templo, em louvor, possam fazer a experiência e provar e ver o quão Deus é bom, suave, e que Ele é fiel e atende a todos aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que são bem-aventurados são felizes. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e 17 e 18. Paulo escreve a Timóteo com olhar firme para a morte. Ele tem consciência de que chegou o fim da sua vida. Ele não se acovarda, não tem medo de sua morte. Ele tem certeza de que ele será condenado à morte. Ele cita o exemplo na libação judaica, quando o vinho era vertido no fogo do altar. Já que a certeza da sentença de morte pode ocorrer a qualquer dia, seu sangue será derramado no martírio, como oferta, dádiva, entregue oferecida a Deus. Seu martírio é um sacrifício oferecido a Deus. Ele sabe que sua partida o conduz para o Senhor na casa do Pai. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ele ressalta aqui a sua voluntária e alegre disposição para a morte. Ele está no fim da vida e volta a se olhar para o estádio percorrido em sua vida. A meta final está alcançada e que, com consciência tranquila, pode contemplar a sua vida. Todos os trabalhos do apóstolo, sofrimentos e fadigas, ele conseguiu guardar e defender sua fé em Cristo. Agora, depois do combate, pode esperar a coroa de vitória. É Cristo, Senhor ressuscitado, o justo juiz, que dará a Paulo a coroa da vitória. Paulo enfrentou o julgamento sozinho, porque todos desampararam Paulo. Os cristãos, por medo, abandonam Paulo. Na hora decisiva de estar diante do tribunal romano, os homens cristãos falharam, mas Deus não. Deus foi fiel e amparou Paulo. O próprio Senhor foi seu advogado e saiu na sua defesa. Pela assistência de Deus, Paulo foi liberado da boca do leão, perigo de morte. Mas ele espera o outro, a outra condenação, vinda pela sessão do tribunal romano. E para ele,
desfecho, ele tem consciência, será a morte. É Deus que irá remi-lo de todo o mal, mas ele será conduzido ao reino dos céus. Paulo veio decapitado e os cristãos o sepultaram onde hoje é a Basílica de São Paulo, fora dos muros. O Evangelho é tirado do capítulo de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Já refleti esse Evangelho. Está no YouTube, no comentário do Evangelho de São Mateus. Vou destacar a figura de Pedro, né, e sua importância para o Novo Testamento. Pedro tem o primado da fé. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Pois diante de Jesus, ele se adianta aos apóstolos e professa a fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Diante dessa resposta, Pedro é a pedra e nele Jesus edifica a igreja sustentada pela profissão de Pedro. Jesus afirma: sobre esta pedra construirei minha igreja. A pedra é Pedro. E Jesus, então, usa esta pedra referindo a Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra. O esta se refere a Pedro, que é a realidade mais próxima que se refere na frase. Se fosse a profissão de Pedro, seria então referido a essa, que é a realidade que está mais longe na frase. Pedro tem o primado da caridade. Quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas mais do que estes? O verbo amar vem da palavra ágape, amor universal. Pedro responde: tu sabes que te amo. Pedro usa o verbo que vem da raiz filia, amigo, sou teu amigo. Por 3 vezes, Jesus pergunta: tu me amas mais do que estes? Mais do que os outros apóstolos? O amor de Pedro a Jesus é superior aos outros apóstolos? Na última pergunta, Jesus diz: tu me amas? Jesus agora vai usar o verbo da raiz filia, você é meu amigo? Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, isto é, sou teu amigo. E Jesus confere só a Pedro e não aos outros apóstolos a missão: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas pertencem a Jesus, minhas, mas compete a Pedro ser o pastor daqueles que pertencem a Cristo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro tem o primado do amor. Pedro, que dá a sua vida, que irá estender as mãos, isto é, será crucificado como Cristo. E diz o texto de João: Jesus falava com que morte Pedro iria dar glória a Deus. O convite de Jesus faz lembrar Pedro, que dizia: segui Jesus até a morte. Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: por onde eu vou, você não pode me seguir agora. Você me seguirá mais tarde. E na cena de João, capítulo 21, versículo 19, Jesus diz: segue-me. Neste momento, Pedro está pronto a seguir Jesus até a cruz. Pedro disse: Senhor, por que não posso te seguir agora? Eu daria minha vida por ti. Jesus respondeu: você daria minha vida por mim? Eu lhe garanto, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes apóstolos? Pedro dará a vida por Jesus, o amigo, e pelos outros. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Jesus se revela amigo, né? Como também Pedro vai se revelar como amigo quando ele estender as mãos, ser crucificado como Jesus. E é Pedro que professa a fé quando Jesus pergunta, né, aos discípulos, diante do abandono de outros discípulos que foram embora, deixando Jesus para trás. Jesus então pergunta aos 12: vocês também querem ir embora? Pedro adianta aos outros 11 e por primeiro professa a fé. Na boca de Pedro está a fé dos outros. 11. A quem iremos, Senhor?
tu tens palavras de vida eterna. Agora esse nós expressa a fé de todos na boca de Pedro. Acreditamos e sabendo que tu és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 66 a 69. É a pedra que Jesus deu a missão de confirmar os outros. Quando Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, olhe que Satanás pediu permissão para peneirar vocês. Está no plural, os apóstolos todos. A peneirar vocês como trigo. Eu, porém, rezei por você, no singular, isto é, Jesus rezou por Pedro. E continua o texto, para que sua fé não desfaleça. E você, quando tiver voltado para mim, fortaleça os seus irmãos, isto é, os apóstolos. Foi a Pedro que Jesus entregou a missão de confirmar a ressurreição de Jesus. Jesus foi o primeiro que teve essa aparição de Jesus ressuscitado. Diz o texto, São Paulo, Cristo morreu por nossos pecados, conforme a Escritura. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 5. Lucas nos diz após a chegada dos discípulos de Emaús. Os discípulos confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Lucas capítulo 24, 34. É Pedro o primeiro a chegar no túmulo vazio. Embora João tivesse chegado primeiro, ele não entrou, deixou Pedro, aquele que tem o primado, que entrou no túmulo. Pedro chegou e entrou no túmulo e viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado no lugar à parte. João capítulo 20, versículos 6 a 7. João chega primeiro, não entra. É Pedro que entra para dar testemunho da certeza de que o túmulo está vazio, que Jesus que saiu dali não saiu às pressas, mas deixou pelo menos as coisas arrumadas. É Pedro que constata, por primeiro, o túmulo, ao entrar nele e ver que não havia fuga. Pedro, no relato da lista dos apóstolos, é sempre o primeiro a ser citado. Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19. Como todas as citações de Mateus, Lucas, Pedro é o primeiro. No Evangelho de João, Jesus confirma Pedro quando o vê no momento em que André o conduz a Jesus. Você é Simão, o filho de João. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Esta pedra que vimos em Mateus, onde Jesus vai edificar a sua igreja, a igreja de Jesus, Pedro é o alicerce, pedra. Pedro também, depois de Jesus, é o apóstolo mais citado. Por 154 vezes, ele é citado como Pedro e 75 vezes como Simão. Na lista daqueles que testemunharam a transfiguração de Jesus, Pedro é o primeiro e aquele que intervém na cena. Marcos capítulo 9, versículo 2. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Na agonia do horto, lá estava Pedro. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro sempre à frente. Este Pedro que celebramos, aquele que tem o primado da fé, o primado do amor, e que Jesus, só ele, confiou àqueles que eram seus, e deu a Pedro a chave do reino dos céus. E Paulo, apóstolo dos gentios, que também deu sua vida por Jesus, que um dia
Paulo o encontrou no caminho de Damasco. Atos, capítulo 9, versículo 3 a 9. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São Mateus. Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Mateus, capítulo 16, versículos 16 e 18. A igreja comungante se alimenta do próprio Jesus, o Messias, o Filho de Deus vivo, em unidade com Pedro e Paulo. Pedro, aquele que foi crucificado, sendo fiel ao amigo, sendo fiel àqueles que ele ama, dando sua vida por eles. Paulo, aquele que foi fiel, que foi capaz de chegar até o fim, a missão, não temeu a morte, porque sabia que o Cristo crucificado que ele encontrou no caminho de Damasco era o que o sustentava também naquele momento de julgamento, mas também já na espera da pena de morte. E ele morre decapitado, e é levado seu corpo na via Ostiense. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.